Fala, meus amigos, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para falarmos e ministrarmos uma palavra ao nosso coração a respeito da função celular na igreja. Uma experiência que algumas igrejas têm sofrido e que tem sido muito bom, um crescimento extraordinário nas igrejas. Hoje eu quero ministrar uma palavra ao nosso coração, que eu já recebi de Deus essa ministração e eu quero transferir essas informações para você. O tema dessa mensagem de hoje é o método de Jesus para fazer discípulos. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Vamos ver o que a Bíblia tem para nos revelar, tem reservado para nós. Capítulo 2, 42, versículo 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É linda essa passagem. Essa passagem ela mostra pra gente, é uma descrição da rotina da igreja que Jesus tinha fundado, tinha formado. E aqui a gente encontra algumas características principais dessa igreja. Jesus formou uma igreja e ele criou e ali tinha, na verdade, algumas características que está anotado nesse texto que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Quais são essas características? A primeira característica que eu entendo, que eu encontro aqui, eu encontro uma igreja perseverante. O que é uma igreja perseverante? É uma igreja que não desistia. É uma igreja que não abandonava, é uma igreja que continuava, que ia em frente. Que continuava o quê? Que não desistia do quê? Que persistia no quê? Persistia na palavra, na doutrina, nos ensinos de Jesus. Perseveravam, eles continuavam, eram insistentes na comunhão. Ou seja, eles não autorizavam, não permitiam entre eles intrigas, divisões, discussões. O que eles eram persistentes? Eles persistiam na solidariedade. O que é essa solidariedade? Eles repartiam o pão. Eles estavam persistentes na oração. Eles buscavam a face de Deus juntos em comunhão. O tempo todo eles estavam em oração. Outra pergunta que nós devemos fazer é: quando eles faziam isso? Versículo de número 46. Quando eles faziam isso? Diariamente. Eles faziam isso diariamente. Todos os dias alguém estava fazendo alguma coisa. Todos os dias alguém estava orando. Todos os dias alguém estava repartindo pão. Todos os dias alguém recebia alguém em suas casas. Todos os dias alguém estava visitando alguém. Então, quando eles faziam isso? Diariamente. Onde eles faziam? Nas casas e nos templos. Eles faziam isso nas casas e nos templos. Ou seja, eles estavam se reunindo nas casas para poder ter um momento de comunhão, de alegria, e estavam se reunindo no templo para serem ministrados e terem um momento de adoração a Deus. Qual era o resultado disso? O resultado disso é claro no versículo de número 47.
Era uma igreja com bom testemunho na sociedade. Eles alcançavam pessoas todos os dias. Versículo 47, louvando a Deus, resultado, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Essa palavra simpatia, eu acredito que é alegria. O povo sentia paz, sentia bem em estar com eles. Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o resultado. Deus ia aumentando todos os dias. Todos os dias aquela igreja ia crescendo, aquela igreja ia expandindo, aquela igreja ia ficando grande todos os dias. Agora nós vemos o texto, nós lemos o texto, entendemos um pouquinho sobre esse texto. Nós precisamos aprender algumas chaves aqui, alguns códigos, algo muito importante que está aqui dentro desse texto. Nós precisamos aprender, nós temos que pegar alguns códigos aqui, algumas chaves. Para nós pegarmos essa chave, nós precisamos entender um pouquinho. A pergunta que nós temos que fazer, eu posso perguntar para você assim, ó, você sabe o que é igreja? O que é igreja para você? É o templo? Igreja é as casas? Templo e casa não era a igreja. Primeira coisa que a gente tem que entender, o templo onde você vai não é a igreja. A casa onde você frequenta não é a igreja. Esses lugares eram os lugares onde, olha que interessante, onde a igreja se reunia. Esses lugares eram os lugares onde a igreja estava se reunindo. A pergunta que nós temos que nos fazer é, mas quem é a igreja? Vamos ler no versículo 44, vai responder essa pergunta para nós. Quem é a igreja? Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos. Essa é a igreja. A igreja é cada um que crê no Senhor, mas está junto com outros que crê no Senhor também. É o ajuntamento dessas pessoas. A igreja é quando essas pessoas se unam. Eu creio em Cristo, eu me junto com o meu irmão que crê em Cristo, nós somos igreja. Eu não sou igreja sozinho. Eu só sou igreja quando eu junto a minha fé com a fé de outra pessoa que crê em Cristo também. Igreja é o grupo de pessoas que tinham estratégia para cumprir uma missão. É um grupo de pessoas que se juntam estrategicamente para executar algo. Qual é a estratégia dessas pessoas? A estratégia é se reunir no templo e se reunir nas casas. Essa era a estratégia. Essa era o povo se juntava para poder, e quando eles se juntavam, eles tinham uma missão em comum, eles tinham algo para fazer, que era ministrar a presença de Deus, ministrar o evangelho, ministrar Jesus. A grande pergunta é, com quem, como que esse povo que está aqui que nós lemos, como eles aprenderam isso? Com quem eles aprenderam isso? Resposta: com Jesus. Jesus, ele liderava um pequeno grupo e ele ensinava no templo e nas casas. Jesus, ele liderava um grupo, tem ali os seus discípulos, e além desse grupo ele ensinava no templo e nas casas. Mas por que Jesus tinha um pequeno grupo? É interessante isso. A pergunta, outra pergunta. A pergunta move o mundo. Nós temos que entender isso. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo 12. Lucas, capítulo 6, vamos ver. Lucas, capítulo 6. Vamos ver aqui o versículo de número 12 e vamos entender algumas coisas aqui. Vamos ler até o versículo de número 16. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. Está falando quem? De Jesus. Passou a noite ali orando. E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João,
Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Não dá nem para trocar nesse assunto, mas tudo bem, né? Sempre vai ter alguém que vai nos trair. Jesus ele não se absteu disso. Mas não é sobre esse assunto que a gente vai tratar. Vamos lá. Jesus começou a ensinar e atraiu multidões, e ele percebeu que não iria conseguir multiplicar suas mensagens assim. Ele veio para salvar e precisava que o seu evangelho fosse levado a todo mundo. E ele era já o projeto de Deus que Jesus morresse na cruz, mas ele ia deixar pessoas aqui que iam estar responsáveis para ministrar esse evangelho. Então o que Jesus fez? Ele orou uma noite inteira ao Pai. E quando a Bíblia diz aqui que quando amanheceu o dia, ele recebeu a resposta. Que resposta é essa? Talvez o pai falou assim, olha filho, é o seguinte, você quer multiplicar essa palavra? Você quer que essa palavra alcance o mundo inteiro, que essa palavra seja expandida? Vou te dar algumas dicas. Eu imagino que Deus deve ter tocado, falado, não está na Bíblia, mas nós podemos conjecturar a respeito disso. O que Deus deve ter falado para Jesus? Levanta um pequeno grupo de pessoas, anda com eles, ou seja, ganha a confiança desse grupo de pessoas, cuida deles, ensina-os, treine eles. Por que Deus deu essa dica? Por que Jesus fez isso? Porque eles vão continuar o trabalho e vai cuidar de uma multidão de pessoas. Olha, interessante isso. Eles vão continuar o trabalho e vai cuidar de uma multidão de pessoas. Vamos ver o que Jesus está dizendo. Versículo 17 diz assim, e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Olha só, Jesus ele desceu do monte, ele escolheu o seu pequeno grupo de pessoas e depois ele desceu, parou num lugar plano, onde encontravam muitos outros discípulos e grande multidão do povo. E agora a Bíblia está dizendo que de todo o povo de onde? De toda a Judéia, de toda Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Através de uma célula, da célula de Jesus, pôde garantir que a sua mensagem fosse transmitida a essa multidão. Nós vemos o quê? A igreja primitiva foi apenas seguir. O que a igreja primitiva fez foi o quê? Apenas seguir o exemplo de Jesus. O que nós lemos lá em Atos 2 foi o quê? Foi o que os discípulos estavam aplicando o que Jesus havia ensinado. Os discípulos estavam estabelecendo aqueles padrões à igreja de Jesus, porque Jesus havia passado isso para eles. É muito interessante, eu quero abrir aqui com vocês em Atos, capítulo de número 5, versículo 42, para nós entender alguma coisa aqui. Atos 5, 42, eu vejo assim, eu vejo os apóstolos aplicando os ensinamentos de Cristo nos templos e nas casas. E todos os dias, Atos 5, 42, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Atos capítulo 20, vamos ver, em Atos 20, versículo, vamos ver o que a Bíblia, vamos entender um pouquinho da Bíblia. Atos 20, versículo 20, olha que interessante, Atos 20, 20, olha os discípulos aplicando, os apóstolos aplicando, eles estavam em templos e na casa, eles publicamente, eles iam para o público, iam para a rua e também estavam na casa, jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então eles iam para o templo, eles pregavam no templo, eles pregavam na casa. Depois eles pregavam para um público, uma multidão de pessoas, depois eles iam para casa.
E em Romanos capítulo 16 também tem uma passagem aqui, vamos ver, que em Romanos 16, versículo 3 e 5. Romanos capítulo 16, versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores. Vamos pular para o versículo 5. Meus cooperadores. Saudai igualmente a igreja que se reúne, onde? Na casa deles. Na casa deles. Vamos para o versículo 10. Saudai a Ápilis, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. O que eu tô lendo para vocês? O que nós estamos vendo aqui? Versículos que tá mostrando que a igreja se reunia nas casas. Versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Paulo tá falando assim, ó, eu tenho pessoas ali. Aí no versículo 5 ele tá falando assim, ó, saudai, quer ver, ó, versículo 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. De quem? De Priscila e de Áquila. Entendeu? No versículo 10, ele tá dizendo assim, ó, saudai a Ápilis, aprovado em Cristo, e saudai os da casa. Os da casa tá falando a igreja que se reúne na casa de Aristóbulo. Abra sua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 4 e 5. É muita coisa, gente. Colossenses, capítulo 4, versículo de número 15. Abra a tua Bíblia, vamos ver o que a Bíblia tá falando aqui, ó. Colossenses, Paulo escrevendo, tá? Apóstolo Paulo aplicando o ensinamento de Cristo. Colossenses, saudai os irmãos de Laodiceia, Ninfa e a igreja que ela hospeda onde? Em sua casa. Sauda o líder e a igreja, o pequeno grupo que se hospeda na sua casa. É muita coisa. Olha o que a Bíblia, eu tenho mais versículo para você. Mais um, só mais um. Filemão, é um livro que não é tão comum, mas abre a sua Bíblia no livro de Filemão. Versículo de número 2. Por que Filemão, versículo 2? Porque Filemão só tem um capítulo. Versículo 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de luta. Aqui ele tá falando, ele tá escrevendo uma carta e tá colocando o nome das pessoas. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de luta. Agora, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo. Gente, nós estamos vendo aqui versículos bíblicos que está nos ensinando a entender que a igreja, ela está perdendo, a igreja atual, ela perdeu essa essência de ter em nossas casas também uma parte da igreja. Constantino desviou a igreja da sua estratégia e vocação. Comentar o fato histórico e como ele afetou a vida da igreja, que abandonou as reuniões da casa, ficando apenas nos templos. Isso começou na época de Constantino e tal. Mas se nós entendemos, Deus ele está usando pessoas como essa visão DNA e outras visões celulares para voltar a mover os pequenos grupos, as igrejas dentro das casas. Maiores igrejas do mundo são igrejas que são igrejas em pequenos grupos, que se reúnem em casas. Não há como eu, sozinho, cuidar de uma multidão de pessoas. Eu não consigo. Eu entendi isso, eu não consigo cuidar de 100 pessoas. Por quê? Porque eu sou limitado. O máximo que eu consigo é dar atenção para um pequeno grupo de pessoas. E como que eu consigo fazer isso? Como que eu resolvo isso? Eu aplico a célula. Quando nós aplicarmos a célula, nós vamos começar a atingir multidões de pessoas. Não há como ganhar uma multidão de pessoas se não for através de célula. Nós podemos até ganhar, mas do jeito que a gente ganha, a gente perde. A igreja é o corpo de Cristo e um corpo é formado por célula. É interessante isso. A igreja bíblica narrada aqui em Atos dos Apóstolos, que nós lemos, ela se movia
num grande de ajuntamento e nos pequenos grupos nas casas. Ou seja, ora ela estava no templo, num grande ajuntamento de pessoas, e ora ela estava dentro de uma casa, sendo alimentada e liderada por outras pessoas. Numa igreja em célula, as pessoas não vão à igreja, elas são a igreja. Eu sempre ensinei isso em nossa igreja, que nós não temos que estar na igreja, nós temos que ser a igreja. Cada casa é um lugar onde essa igreja pode atuar. Você, como igreja, você pode atuar dentro da sua casa como igreja. Cada crente é um ganhador de alma, cada crente é um pastor, cuida e disciplina outras pessoas. Como a gente aprende a ensinar, a gente aprende e a gente ensina as pessoas. Aí a gente faz uma pergunta assim, ó, como que nós poderíamos transformar uma cidade? Como uma cidade pode ser transformada? Como uma cidade pode ser mudada? Nós precisamos entender isso. Como você muda uma cidade inteira? Você não muda a cidade falando em geolocalização, mas você muda a cidade falando em pessoas. Como mudar uma cidade? Quando as pessoas que vivem nela forem transformadas, forem mudadas. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, tem a ordem para fazer isso, para mudar. A igreja tem as ferramentas para fazer isso. A igreja tem pessoas para fazer isso. Nós precisamos mudar o conceito da nossa igreja e começar a fazer da nossa casa uma igreja. A igreja precisa sair da omissão. A igreja precisa sair da omissão e entrar na grande comissão. A ordem que foi dada, o ID de Jesus, a estratégia foi demonstrada e ensinada por Jesus, foi reproduzida pelos apóstolos e o resultado foi o quê? Uma igreja viva, vibrante, que crescia todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma não, várias perguntas. Quem vai obedecer a ordem de Jesus? Quem vai seguir o exemplo de Jesus? Quem vai dar os seus dons e talentos para ser um parceiro de Deus na salvação de pessoas da nossa cidade? Quem vai fazer isso? Nós precisamos colocar isso em nosso coração. Nós precisamos entender que nós somos uma ferramenta, nós somos chamados por Deus para fazer isso. Nós precisamos entender que Deus me escolheu e escolheu você para tomar essa decisão e mudar a história de nosso bairro, de nossa casa, de nossos familiares. Nós somos uma ferramenta de Deus para isso. Nós só precisamos de nos posicionar. A sua casa é um lugar de adoração, é uma igreja de Cristo que está ali. Você e seus filhos e seu esposo são igreja, são reunidos ali no nome de Jesus e são igrejas, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai eterno, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que cada lar, que cada casa, que cada família, Senhor, daqui que está me ouvindo, fará de sua casa uma igreja do Senhor. Deus, essa igreja, Pai querido, irá crescer, irá multiplicar, Senhor, irá dar frutos e frutos que permanecem. Pai querido, começa dentro da nossa casa, com nossos filhos, começa, Senhor Deus, com nossos primos, com nossos vizinhos, com nossos parentes, e logo, Senhor, a cidade será ganhada e transformada pela sua palavra, o estado, o nosso país será transformado pela sua palavra. Eu creio nisso, Deus. Pai, abençoa, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, abençoa todos eles, Pai, estendendo as suas mãos fortes e poderosas, ministrando a tua bênção em cada vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e aguardem, logo, logo teremos aí mais uma mensagem falando sobre crescimento da igreja. Que Deus te abençoe, forte abraço do pastor Ezequiel no seu coração.